A justiça é um dos pilares fundamentais de qualquer sociedade democrática no Brasil. Grande parte dessa missão repousa sobre os ombros do juiz estadual. É ele quem recebe as demandas da população, quem ouve, quem decide, quem aplica a lei em situações que afetam diretamente a vida das pessoas. Muito além da imagem tradicional do magistrado de toga em um tribunal, o juiz estadual representa imparcialidade, responsabilidade e compromisso com a verdade dos fatos. Sua rotina, muitas vezes invisível ao olhar do cidadão comum, é marcada por decisões que podem transformar destinos, proteger direitos e garantir a paz social. Meu nome é Augusto Quintão, e este é um documentário que busca revelar não só a importância e a função técnica desse profissional, mas também a dimensão humana de sua atividade. Porque, por trás da caneta que assina sentenças, existe alguém que carrega a responsabilidade de equilibrar justiça e humanidade. E você não pode julgar com o coração, você tem que julgar com a razão. Em várias ocasiões, pedi a absolvição do réu. A tarefa de julgar não é fácil, Quem vai ser ligado, ela tem que ser absoluta. mas você tem que se buscar ser um profissional e não apaixonar pela parte. Por isso nós temos que preservar o livre convencimento do magistrado. Quem tem poder para decidir a demanda é o Estado. O juiz estadual exerce a função jurisdicional, que nada mais é do que a missão de aplicar a lei ao caso concreto, solucionando conflitos e garantindo que os direitos de cada cidadão sejam respeitados. No Brasil, a maior parte das demandas judiciais passa pela justiça estadual. Questões de família, como divórcios, guarda, pensão alimentícia, conflitos com vizinhança, como barulho excessivo ou uso de propriedade, acidentes de trânsito e crimes comuns, como furtos, roubos, homicídio. Tudo chega até o juiz estadual. É no fórum, perto da realidade do povo, que muitas dessas histórias se encontram com a justiça. Quando as pessoas não conseguem entrar em acordo numa determinada demanda, eles procuram quem? Procuram o judiciário. E o que o juiz faz? O juiz substitui a vontade daquelas partes com uma decisão representando o Estado. Quem tem poder para decidir a demanda é o Estado. Então, o papel do juiz é de fundamental importância, tendo em vista que é ele que vai decidir aquela demanda que foi levada para o judiciário. Para que esse trabalho seja legítimo, existem os chamados pressupostos processuais, regras que asseguram que o processo seja conduzido com validade e justiça. Entre eles, se destacam o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, garantias que permitem que todas as partes sejam ouvidas e que nenhuma decisão seja tomada sem a possibilidade de contestação. Outro pilar fundamental da atuação judicial é a imparcialidade. O juiz não pode favorecer nenhuma das partes, seja por interesse pessoal, pressão social ou por influência política. Sua decisão deve ser guiada pela Constituição, pelas leis e pelas provas constadas nos autos. É essa neutralidade que confere legitimidade às sentenças e dá ao cidadão a confiança de que a justiça será feita. Embora a gente fale que é um mito, porque na verdade você sempre faz um pré-julgamento, mas o juiz tem que se buscar ser um profissional e não apaixonar pela parte, principalmente na infância e juventude, que tem questões tão delicadas e às vezes tão sensíveis, porque envolve direito menor, que é altamente vulnerável, mas você tem que garantir também o réu, aquele que é acusado, por exemplo, de um abuso sexual que no ato infracional, também que ele tem um processo justo, porque senão ele já chega condenado. Se ele já chega condenado, eu não tenho processo justo. Eu tenho que esperar o contraditório, tenho que analisar com o máximo de isenção que puder. E o processo trabalha com o que está nos autos e não com o que está fora dos autos. Porque se o juiz trabalhasse com o que eu ouvi dizer com fofoquinha, aí sim correria o risco muito maior e mais grave de fazer justiça. Não é? Porque imagina o juiz, eu ouvi fulano para falar, então eu vou julgar. Tem que trabalhar com o que está nos autos. A verdade pode não ser o que está nos autos, mas ele tem que trabalhar com o que está nos autos, porque se ele começar a trabalhar fora dos autos, aí sim as partes correrão um sério risco maior de insegurança jurídica e de injustiça. Mas não é só o juiz que tem que ser imparcial. O promotor também tem que ser imparcial. Eu, quando era promotor de justiça, em várias ocasiões pedi a absolvição do réu. Eu não tenho que pedir a condenação porque eu sou promotor.
Eu tenho que pedir a condenação se eu constatar que há prova adequada para imputar àquele indivíduo um ato criminoso. Se não houver, eu tenho que ser absolvido. Há algumas situações em que eu nem cheguei a denunciar. Eu pegava um inquérito, inclusive em casos de homicídio, em que eu verificava que aquilo tinha sido um ato em legítima defesa e eu pedia o arquivamento do inquérito. Mas, para que essa imparcialidade seja mais do que uma virtude moral, o próprio Código de Processo Civil estabelece mecanismos que garantem na prática. São as chamadas causas de impedimento e suspeição, previstas nos artigos 134 e 138 do Código Processual Civil, que funcionam como barreiras legais contra qualquer tipo de influência pessoal ou conflito de interesse do juiz. O impedimento tem caráter objetivo. Ocorre quando há situações concretas e comprováveis que impedem o magistrado de atuar. Por exemplo, quando ele é parte no processo, quando já atuou nele como advogado ou perito, ou quando possui parentesco direto com uma das partes. Nestes casos, presume-se de forma absoluta a parcialidade do juiz, e ele deve se afastar do caso imediatamente. Já a suspeição é de natureza subjetiva. Ela envolve aspectos mais pessoais, como amizade íntima, a inimizade, o recebimento de presentes ou aconselhamento a alguma das partes. Aqui, a presunção da imparcialidade é relativa, e o juiz pode até se declarar suspeito por motivo de foro íntimo, sem precisar justificar publicamente a sua decisão. Essas regras existem para proteger não apenas as partes do processo, mas também a própria credibilidade do Poder Judiciário. São formas de garantir que o juiz, ao julgar, esteja livre de qualquer influência, que possa comprometer a sua neutralidade. Afinal, a confiança na justiça nasce da certeza de que quem decide o faz movido apenas pela lei e pela consciência, nunca pelo interesse. E ainda que o juiz vá atuar de forma bem imparcial, mas sendo alguém da família, algum amigo bem mais próximo que está atuando, não é conveniente que ele faça o julgamento. Não que ele não será imparcial, mas não é conveniente, e aí a questão da suspeição. Então é melhor que ele se afaste do processo. O juiz não é justiceiro. O juiz, ele não está lá especificamente para fazer justiça. Até porque o conceito de justiça é um conceito de cunho subjetivo, né? O juiz, ele está lá para quê? O juiz está lá para aplicar a lei dentro das provas que estão no processo, dentro do que as partes produziram sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa. Além disso, cada juiz tem a sua competência definida em lei. Isso significa que existem matérias e limites que cada magistrado pode julgar. Por exemplo, um juiz da vara criminal não decide sobre divórcios, assim como um juiz da vara civil não julga crimes. Essa divisão garante organização e especialização no funcionamento da justiça. A atuação do juiz estadual, portanto, é um equilíbrio entre técnica e sensibilidade. Existe um profundo conhecimento da lei, mas também uma compreensão com a realidade humana que está por trás de cada processo. Ao julgar, o magistrado não decide sobre papéis, mas são vidas. E é nessa responsabilidade que revela a grandeza e o peso da função jurisdicional. Olha, eu acho que a imparcialidade ela tem que ser absoluta. Você tem que ser imparcial. Agora, que você, ao julgar, deve considerar situações e situações, porque cada caso é um caso, é verdade. Um exemplo, eu discordo das penas que têm sido aplicadas pela tentativa do golpe. Eu acho que elas são exageradas, porque acho que aqueles dois crimes de abolição violenta do Estado de Direito e golpe de Estado deveriam ser apenas um delito, um crime, não dois, em que há acumulação das penas. Porque cada caso é um caso. E aí vale muito a perspicácia e, sobretudo, a isenção do juiz
ao conseguir filtrar todas as situações que são pertinentes àquele caso e aplicar a pena concreta, se for caso criminal, ou aplicar a norma concreta, se for direito civil ou de família que esteja sendo julgado. Quando uma pessoa decide recorrer ao Poder Judiciário, o que ela busca é uma resposta, uma decisão justa que coloque fim a um conflito. Mas até essa decisão ser tomada, o processo percorre um caminho complexo, dividido em etapas que garantem a ordem, o contraditório e a possibilidade de revisão. Tudo começa com a petição inicial, o documento em que o autor expõe o seu problema e pede a intervenção da justiça. Depois, o juiz analisa se o pedido preenche os requisitos legais e determina a citação da outra parte, que terá o direito de se defender. É o início da relação processual, o ponto em que o conflito passa a ser formalmente discutido sobre a tutela do Estado. Durante o andamento do processo, as partes podem apresentar provas e testemunhos e argumentos. Cabe ao juiz zelar para que o procedimento siga dentro dos limites legais, sem excesso nem omissões, garantindo que cada voz seja ouvida. Essa é a essência do devido processo legal, uma das garantias mais importantes do Estado democrático de direito. Mas o trabalho não termina aí. Caso uma das partes não concorde com o resultado, ela pode recorrer a uma instância superior. É o chamado sistema recursal, que assegura a revisão das decisões e reforça a legitimidade do judiciário no Brasil. O sistema de justiça é dividido em primeira instância, onde atuam os juízes de direito, e a segunda instância, formada pelos tribunais de justiça dos estados, que reavaliam as decisões. Acima deles estão os tribunais superiores em Brasília, o Supremo Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, responsáveis por uniformizar a interpretação da lei e da Constituição. Mas para isso a gente tem o quê? O chamado duplo grau de jurisdição, que é um desdobramento do devido processo legal e um desdobramento do contraditório da ampla defesa. Nelson Neri falava e fala na obra dele dos princípios constitucionais do processo civil que o princípio mãe de todo o processo civil na Constituição é o artigo 5º, inciso 54, que fala do devido processo legal. O devido processo legal implica no contraditório e ampla defesa com a possibilidade de recurso. Então, é muito confortável até para o juiz que tenha um tribunal, uma turma recursal que possa rever a decisão, porque você imagina, seria um peso muito grande para o juiz ele ter a decisão última, seria muito pesado. Então, assim, ao passo fala assim, não, mas o juiz não gosta que tenha tribunal. Ao contrário, o juiz que está comprometido com a justiça, ele tem até, vamos dizer assim, uma satisfação de saber que tem um tribunal que pode reanalisar o caso dele, porque senão você seria perfeito, eu nunca erro, sempre acerto. Quem é esse? No gênero humano não existe, né? Mas entre a teoria e a prática, existe um desafio constante, o volume de processo. Segundo o relatório Justiça em Números 2024, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça, quase 84 milhões de processos estão em tramitação no país, distribuídos por 91 tribunais. Mais de 80% deles tramitam na Justiça Estadual, passando pelas mãos de 81 mil juízes e 75 mil servidores. O índice de judicialização continua crescendo. Em 2023, o Judiciário brasileiro recebeu 35 milhões de novos casos, um aumento de quase 9,5% em relação ao ano anterior. Esses números revelam a dimensão do desafio enfrentado diariamente pelos magistrados. Por trás de cada processo há uma história, um direito em disputa, uma expectativa de justiça. Mesmo diante dessa imensidão, o trabalho não para. Cada sentença representa uma tentativa de equilibrar o peso da lei com o peso da vida real. E é nesse ponto que se revela, mais uma vez, a grandeza do papel do juiz estadual, aquele que, todos os dias, transforma o papel em justiça. Antes, com os processos físicos, quando aqui entrei em exercício, nós tínhamos 15 mil processos. Mas como o processo físico ele é mais demorado a tramitação, e depois com a virtualização, aí nós conseguimos uma baixa substancial desses processos, e hoje o nosso acervo é de 7.400 processos. Nós temos 7.400 processos, e aqui na Vara da Fazenda Pública, como o próprio nome já diz, né, Fazenda Pública e autarquias, são processos contra o Estado, o município
e também processos envolvendo autarquias, como a Copasa, a CEMIG. E aí, deste processo, resultante dessa sentença, igual, por exemplo, no município de Patinga, que tem mais de 1.000 funcionários, né? E resulta depois no cumprimento de sentença de mais de 1.000, também acabando para cada servidor, é um processo próprio. Eu recebia por mês em torno de 200 a 220 processos novos, como relator, cada mês. E, ao mesmo tempo, eu era primeiro vogal em outros 220 e segundo vogal em outros 220. Bem, o assessor ele é responsável pela organização do gabinete. No processo judicial eletrônico, quando os processos são conclusos, o assessor cria etiquetas em razão da sua urgência e em razão da matéria. E isso, dentro da equipe de estagiários e juntamente com magistrados, vai facilitar o fluxo, porque nem sempre é a ordem cronológica, que pode ser que uma liminar seja tão urgente que tenha sido decidido no dia. Então, a organização do gabinete, com o objetivo das etiquetas, selecionando por matérias a serem decididas e por urgência, facilita e permite o melhor fluxo de acordo com as orientações da corregedoria. Por trás da toga e das pilhas de processos, existe alguém que também sente o peso de cada decisão que toma. O juiz é um profissional que carrega nas mãos o poder de mudar vidas e, com ele, uma responsabilidade que vai muito além da técnica. Em seu cotidiano, o magistrado se depara com dramas humanos, famílias em conflito, vítimas que buscam amparo e réus que esperam uma segunda chance. Cada caso traz consigo uma carga emocional e moral que exige do juiz não apenas conhecimento jurídico, mas equilíbrio, empatia e serenidade. A imparcialidade é a essência da função. Não significa ausência de sentimentos, significa a difícil arte de decidir com justiça, mesmo quando o coração é tocado pelas histórias que se passam diante dos seus olhos. É nesse ponto que o magistrado precisa ser o intérprete da lei, precisa ser o guardião da dignidade humana. A cada decisão, há consciência de que alguém será beneficiado e o outro frustrado. Ainda assim, o juiz precisa seguir, sustentado pela fé na justiça e pela convicção de que sua função é essencial para o equilíbrio social. Humanizar o olhar sobre o juiz é reconhecer que, antes de ser autoridade, ele é pessoa que sente o peso da solidão das decisões, o medo de errar e a pressão de acertar sempre, que carrega o fardo de decidir o destino dos outros, muitas vezes à custa do seu próprio descanso e da sua paz. Mas é também entender que nessa humanidade mora a verdadeira justiça, porque é através dela que o juiz encontra a medida exata entre a lei fria e o calor da vida real. Que traz, assim, uma satisfação muito grande. Você sentenciar um processo aplicando a lei e aplicando a justiça naquele caso, e que traz, né, como eu estou dizendo, uma segurança jurídica e principalmente tendo aquela sensação do dever cumprido. E por quê? Essa sensação é tão boa que é você chegar à noite e dormir, colocar sua cabeça no travesseiro e saber que você trabalhou naquele dia e com justiça e com a consciência tranquila, que é o que nós temos que ter. Não é fácil, a tarefa de julgar não é fácil, porque temos, né, os dois lados. Ainda que seja, é um processo somente contra o Estado, sim, é contra o Estado, mas a pessoa tem o direito, e se ela tem, então tem que reconhecer. Mas é tudo, e você não pode julgar com o coração, você tem que julgar com a razão, é com o direito e com a justiça. Então, a justiça não é estática, ela se reinventa acompanhando as mudanças da sociedade.
da tecnologia e das relações humanas. E nesse movimento constante, o papel do juiz também evolui. Nos últimos anos, o avanço da tecnologia modificou profundamente a rotina dos tribunais. O papel e as pilhas de processos físicos deram lugar às telas e sistemas digitais. Hoje, grande parte das ações tramita de forma eletrônica, por meio do processo judicial eletrônico, o PJE. Audiências são realizadas por videoconferências, decisões são proferidas remotamente e a informação circula com uma velocidade inédita na história do judiciário. Essa modernização trouxe agilidades e transparência, mas também novos desafios. O juiz agora precisa lidar com a sobrecarga de informações, com o ritmo acelerado dos sistemas e com a expectativa de respostas quase imediatas. A tecnologia que aproxima também exige mais atenção, mais preparo e mais responsabilidade. A inteligência artificial ela é uma ferramenta muito importante para o processo de organização, de relatório, principalmente quando nós baixamos o processo em PDF e colocamos nas orientações de prompt, ou seja, as orientações para IA, que ela venha ficar exclusivamente dentro dos autos do processo. Então a inteligência artificial veio para revolucionar, é uma ferramenta importantíssima. Eu utilizo o Minuta IA, que é uma inteligência artificial direcionada para o meio jurídico, mas o mais importante é você utilizar isso como ferramenta, não como substituição. Ela permite uma triagem de documentos, leituras de PDF, tem inteligência artificial também relacionada aos depoimentos, né? A possibilidade de extrair os depoimentos das audiências. Então, a inteligência artificial é uma grande ferramenta, não como substituição, mas otimizando a função do assessor e do juiz. Mas a transformação da justiça vai além do digital. Ela se revela também nas formas de aproximar o judiciário da sociedade. Centros de conciliação, projetos sociais e audiências públicas. Todas têm mostrado que a solução de conflitos pode nascer do diálogo, e não apenas da sentença. O juiz deixa de ser uma figura distante para se tornar um mediador de realidades, um facilitador de pontes entre o direito e a vida. Ao mesmo tempo, o mundo contemporâneo impõe novas pressões. A visibilidade das redes sociais, a polarização política e a desconfiança nas instituições tornam o exercício da magistratura ainda mais desafiador. Ser juiz, hoje, é equilibrar-se entre o dever de decidir e o risco de ser julgado por cada decisão. Apesar disso, há algo que permanece inalterado: a essência da função judicial. O compromisso com a verdade, a imparcialidade e a busca pela justiça continuam sendo o norte de quem veste a responsabilidade de julgar. A justiça se transforma, mas a sua missão permanece a mesma: proteger direitos, restaurar a paz e garantir que a lei não seja apenas um texto, mas uma realidade viva na vida das pessoas. A mãe alegava que o pai não estava pagando pensão alimentícia, né? E o pai alegava que fazia os depósitos. E ele juntava os depósitos lá na conta todo mês, a mãe pegava o extrato e estava zerado. Nós chegamos a suspeitar, eu era advogado da mãe, nós chegávamos inclusive a suspeitar que ele estaria efetuando depósito em envelope em branco. E o juiz já estava quase para decretar a prisão dele, tendo em vista a discordância entre os documentos apresentados. E aí eu me lembro muito bem que na audiência o juiz perguntou para a parte, falou: o senhor tem feito o depósito? Ele falou: tem feito o depósito, está aqui. Aí ela mostrou o extrato e falou: mas o extrato está zerado. Olha aqui, peguei agora o extrato. O juiz parou a audiência. Aqui na comarca de Patinga tem um posto do Banco do Brasil. Ele desceu lá no posto do Banco do Brasil e perguntou para o rapaz, para o gerente, falou assim: olha, me explica o que está acontecendo. Aí o rapaz explicou, falou assim: olha, foi criada uma conta poupança com o mesmo número da conta dela. Então, quando ele está fazendo o depósito, não está indo para a conta corrente, está indo para a conta poupança.
Aí foi esclarecido, foi lá ver, realmente o rapaz estava fazendo depósito, já tinha mais de 8 meses que estava praticamente isso lá, o dinheiro estava realmente depositado, mas depositado em uma conta poupança que foi criada pelo banco. Ele não sabia, e quando fazia o depósito, ela era uma conta espelhada de conta poupança. Se o juiz tivesse seguido o trâmite legal, o que ele teria feito? Teria que noticiar o banco, porque se qualquer outra pessoa, vamos dizer assim, né, normal, que chega lá para pedir informação de contas de terceiro, não vai dar, né? O banco não pode dar. Então, se o juiz fosse seguir o trâmite normal, ele teria que oficiar o banco para ver por que tem, se tem uma divergência, ou seja, isso podia arrastar, inclusive, aí por mais meses, e o rapaz correria o risco, inclusive, de ter prisão decretada, tendo em vista que o documento que a mãe apresentava não era falso, ela estava zerada. Da mesma forma, o documento que ele apresentava também não era falso, ele estava fazendo o depósito. Né? Então, assim, a atitude do juiz acabou resolvendo um conflito que poderia ter gerado sérias consequências numa atitude que não é normal. Parou a audiência, desceu, ele foi lá na agência do banco para poder esclarecer. Toda decisão judicial carrega mais do que um resultado jurídico. Ela carrega um destino. Quando o juiz decide, ele toca vidas, transforma histórias e muda o curso de relações humanas. A justiça, quando aplicada com sabedoria e sensibilidade, tem o poder de restaurar o equilíbrio que o conflito destruiu. Cada sentença pode significar alívio, esperança ou recomeço. Pode devolver à mãe o direito de estar com o filho, garantir a alguém o sustento perdido, proteger uma vítima ou simplesmente reafirmar que, mesmo em meio ao caos, ainda existe ordem, razão e fé na verdade. Mas a justiça também deixa marcas. Nem sempre ela é recebida com alegria, nem sempre é compreendida. O juiz, ao decidir, precisa aceitar que sua escolha pode ser vista como dura, mesmo quando é justa. E é nesse espaço, entre a lei e a emoção, que se revela o verdadeiro impacto da magistratura na vida humana. Porque a justiça não é feita apenas de códigos e artigos. Ela é feita de pessoas, de quem julga e de quem é julgado, de quem espera e de quem decide, de quem de um lado ou de outro acredita que a verdade um dia prevalece. No fim, o papel do juiz estadual é ser esse ponto de encontro entre a lei e o ser humano. Aquele que, com a coragem e a consciência, carrega nas mãos o peso da justiça e no coração o compromisso de fazê-la valer. Que se faça a justiça. Sempre vai se fazer? Não. Sempre vai se resolver o conflito. O conflito de interesse vai ser resolvido. Daí porque tem alguém que diz na academia que era para chamar até, não era Tribunal de Justiça ou Justiça, mas sim Tribunal de Resolução de Conflitos. Porque se resolver o conflito é uma coisa, fazer justiça, não quero dizer que sempre vai fazer injustiça, mas nem sempre vai fazer justiça, porque você resolve o que está no processo, e o que está no processo pode não ser a verdade. Porque a verdade que ocorre no processo é uma reconstrução dos fatos que aconteceram no passado e não no futuro. Então essa reconstrução ela é feita de quê? De memórias de pessoas, de testemunhos, de documentos e imagens, e ela pode não corresponder exatamente à realidade. Mas o juiz tem que decidir. O juiz é pago para isso. Quando você submete um concurso para ser juiz, você tem que decidir, porque o juiz não pode dizer, eu não sei decidir esse caso. Ele tem que resolver o conflito de alguma forma ou de outra. Se auxiliar na doutrina, na jurisprudência, no processo, na análise, na perícia, na testemunha, para ele chegar a uma solução que seja, e que pelo menos que ele tenha consciência que ele tentou buscar a mais justa possível. Claro que isso nem sempre vai acontecer, nem sempre vai ser mais justo, como eu falei. Aquele que perde acha que foi injustiçado, aquele que ganha achou que o juiz fez justiça. Então a justiça aí é um conceito muito volátil, né? Dependendo da posição que você esteja. A justiça é, antes de tudo, um ato de fé. Fé que a verdade pode ser encontrada, de que a razão pode vencer o impulso e de que, no fim, a lei se transforma em um instrumento de humanidade. Ser juiz é carregar o peso dessa fé todos os dias. É saber que, por trás de cada processo, existe alguém que espera. Alguém que deposita suas esperanças em uma decisão. É ter a coragem de decidir, mesmo quando toda decisão parece incompleta. A função jurisdicional é, portanto, um exercício de coragem. Coragem para ouvir, para ponderar,
para dizer sim ou não quando o mundo cobra silêncio. O juiz é aquele que sustenta a paz onde há conflito, que dá forma à justiça onde havia apenas dor. Mas esse papel não é isento de dor. Cada sentença carrega uma escolha e cada escolha tem um preço. O juiz sente, em silêncio, o impacto do que decide, porque julgar não é apenas aplicar a lei, é enfrentar o peso de ser humano, diante da fragilidade humana. E ainda assim, é nesse peso que nasce a grandeza da magistratura. É nesse fardo que se revela o sentido mais profundo de justiça. Não como poder, mas como serviço. Não como distância, mas como aproximação. Não como símbolo, mas como compromisso com a verdade. A cada decisão justa, a sociedade se reconstrói um pouco. A cada voz ouvida, um direito é reafirmado. A justiça, nesse sentido, é o fio invisível que costura o tecido social, unindo pessoas, ideias e esperanças no mesmo ideal de equilíbrio e paz. Por isso, falar do juiz estadual é falar de todos nós. É reconhecer que o sistema de justiça só cumpre seu papel quando reflete a humanidade que o criou. O juiz é o espelho e guardião. Espelho das dores que julga e guardião dos valores que sustentam a vida em comunidade. E no fim, quando as luzes do fórum se apagam e o silêncio toma o lugar das vozes, resta o eco do dever cumprido. Porque a verdadeira justiça não termina com a sentença. Ela continua em cada vida transformada por quem teve a coragem de fazer o que é certo. Aparecendo nos bastidores depois é o make-off aí, ó. Gravou isso. Tá gravando? Tiraram no Bob, Ó o meu di- Deus. Ó o diretor aqui, ó. Ó o diretor. Dirigindo um documentário aí, ó. É, Bob.